Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para o 23º domingo do tempo comum. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãs e irmãos, estamos numa sequência de ensinos que Jesus dirige aos discípulos e hoje às numerosas multidões. No caminho para Jerusalém, nos capítulos 14, 15, 16, há um processo tenso de um enfrentamento de Jesus com as autoridades da religião judaica e do Império Romano. Da parte do Império, se levanta suspeita sobre que tipo de liderança ele é. Da parte do judaísmo, se levanta suspeita se a prática religiosa dele corresponde de verdade à doutrina, à norma religiosa. Nós vimos Jesus ensinar sobre a porta estreita, sobre a acolhida e ser acolhido domingo passado na casa do chefe dos fariseus. Terminado aquele ensino dele sobre como acolher e como ser acolhido, Jesus também escuta alguém fazendo uma provocação, dizendo: Feliz quem come o pão no reino de Deus. E Jesus diz: só que o reino de Deus é uma festa preparada, um grande banquete preparado, que o dono da festa mandou os servos ir procurar os convidados, e um por um foram arrumando desculpas. Um falou: comprei um campo, não posso ir, vou ver o campo que eu comprei. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Outro diz: acabo de me casar, vou viver a minha lua de mel e não posso ir para esse banquete. É nesse clima de recusas para o seguimento de Jesus, recusas para fazer a vontade de Deus, no próprio ensino que Jesus dirige, que ele volta-se para as grandes multidões. O texto diz: Jesus, voltando para grandes multidões, acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, voltando-se, porque ele segue à frente, e volta-se para as grandes multidões. Por que os evangelhos falam em grandes multidões?
significa todos os que estavam ao redor dele, naquele dia em que ele dirigiu essa palavra, mas significa todas as multidões e todos os discípulos que virão, inclusive nós hoje, que estamos aqui a escutá-lo agora. Todas as grandes multidões representam o conjunto de todos os discípulos de todos os tempos, de todas as fases da história e do futuro da igreja também. Jesus apresenta as exigências para o seu seguimento. Se alguém vem a mim, mas não se desapega do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs e até da própria vida. Ele acabou de ensinar nos versículos anteriores, versículo 15 até o versículo 25, aquela recusa de quem não quis participar da festa do banquete do reino, porque comprou um campo, porque comprou 5 juntas de bois, porque acaba de casar. Aqui é um conjunto de ensino que vai falando dos apegos e dos vínculos afetivos, dos vínculos materiais, dos vínculos emocionais que nos impedem de seguir Jesus. Aqui não é propriamente abandonar a família, mas criar um modo de vinculação com Deus e com Jesus, um modo de tal forma estabelecido que todos os afetos e que todos os vínculos estão ordenados em vista deste vínculo com Deus, e não o contrário. Eu procuro Deus para Deus abençoar minha família, abençoar meu filho, abençoar meu marido, abençoar minha vida, me dar saúde. Então o vínculo com Deus é um Deus que está a serviço dessas coisas. E aqui Jesus pede para que a gente inverta a ordem. Coloque a primazia do vínculo com Deus e, por causa desse vínculo com Deus, a coragem de desapegar de todas as outras coisas. Todos os vínculos são menores do que aquele supremo vínculo com Deus. E Jesus fala dos afetos, propriamente familiares, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos, irmãs, e inclui a vida. E conta uma historinha falando do critério para segui-lo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo se não desapega dos afetos, não pode ser meu discípulo se não toma a cruz e não carrega caminhando atrás dele. Jesus se faz dependente de nós. Isso é próprio do amor de Jesus. No ensino maravilhoso, na quarta-feira desta semana, o Papa Leão falou-nos desse critério para segui-lo. Jesus diz que quer nos discípulos dele, ele que precisa de nós, porque nos ama, e não nos ama porque precisa de nós. Nós, às vezes, amamos Deus porque precisamos de Deus. É o contrário. Porque nós amamos a Deus, nós precisamos de Deus. Nós amamos a família e porque amamos a família, corremos atrás de Deus para abençoar a família. E não tem amor para com Deus. Jesus se faz um dependente de nós. Isso é próprio do amor, disse o Papa Leão nesta semana. Caminha atrás de mim. Caminha significa tem suficiente esforço, suficiente saúde, suficiente condições de dar passos, de deixar realidades para trás e de avançar. É suficiente, caminha, mas é dependente, caminha atrás de mim. O fim do heroísmo solitário. O fim do heroísmo de cristãos fazendo coisa por conta própria, porque gosta de elogio, gosta de voto, gosta de likes e saudações
e mensaginhas lá nos comentários dos seguidores da internet. É o fim do heroísmo solitário. É caminhar atrás de Jesus. Sabe o caminho, mas não se submete sozinho a um capricho. Nasce um segmento que tem como critério os passos do Senhor no caminho. Seguir as marcas dos passos do Mestre. Conta Jesus a parábola do homem que vai construir uma torre e do homem que vai enfrentar uma grande guerra. Com 10.000, enfrentar um que tem 20.000 homens. Um homem que quer construir uma torre, mas não se senta primeiro, não calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, vai virar motivo de chacota e de piada por parte dos outros. Você, na sua fé e no seu seguimento de Jesus, virou causa de piada e de chacota? E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de acabar. Quantos de nós, pregadores do Evangelho, estamos nas redes sociais, mas somos motivo de chacota com o que a gente faz lá, motivo de piada com o que a gente faz lá? Quantos de nós nos tornamos motivos de chacota e de piada, não porque as pessoas debocham de nós, por causa da radicalidade com que nós seguimos o Senhor, mas nos tornamos motivos de chacota porque não seguimos o Senhor. Começamos uma torre que não tivemos cálculo e não fomos capazes de terminar a construção dessa torre. Que altura que está a torre que você começou a construir no seu seguimento de Jesus? Está sendo erguida? Assim, do mesmo modo, quem quer construir uma torre, quem quer ganhar uma guerra com 10.000 homens e vai enfrentar um com 20.000 e não negociar as condições de paz, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, não porque para Deus e para Jesus nada vale. Renunciar a tudo, porque o centro é a relação de amor e de comunhão com Ele, e o ápice de tudo é a nossa relação de amor e de comunhão com Ele. Por causa disso, o resto. É isso que significa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O resto. Boa semana com tudo que é Jesus.